Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para compartilhar uma palavra abençoada com você, uma mensagem que o Espírito Santo tocou muito forte e eu creio que vai falar ao seu coração. Você que muitas vezes tem esperado há muito tempo por uma resposta, por uma direção de Deus, por um milagre. Hoje você vai entender muitas coisas que acontecem no mundo espiritual. Por que será que as coisas demoram tanto tempo? E você vai começar a entender que na verdade não tem nada de errado. Existe um processo que acontece desde a primeira vez que você ora até o momento em que Deus responde a sua oração. Então eu quero trazer um ensinamento muito rápido e eu creio que essa mensagem vai te fortalecer bastante. E no final nós vamos orar, nós vamos pedir que Deus acalme, aquiete a nossa alma e que Ele nos capacite, nos dê muita fé, muita esperança para que a gente suporte as adversidades com alegria. Amém? Antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É muito rapidinho, vamos lá. Só clicar nesse botão, ó, inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Se você clicar no sininho e depois escolher a opção todas, você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Aqui eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra do Senhor que tem poder para mudar nossas vidas, assim como mudou a minha. Eu que antes era um jovem rebelde, dei muito trabalho para os meus pais, hoje, graças a Deus, estou nos caminhos do Senhor. Eu tenho servido a Ele há mais de 20 anos e eu posso te dizer, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A minha vida mudou radicalmente. Jesus transformou cada detalhe. E mesmo aquelas áreas da minha vida que eu tinha dificuldade, muitas vezes eu tinha até vergonha de Deus por causa disso, Deus foi lá na ferida e Ele curou e Ele cicatrizou. Até mesmo porque tudo que a gente faz hoje, irmãos, tem um porquê. Nada é por acaso. Tudo é uma reação, geralmente de coisas que aconteceram lá atrás, no passado, principalmente na nossa infância. Então nós somos frutos hoje do nosso passado. Não tem como você desvincular as coisas que foram lá atrás com o que está acontecendo agora. Nós somos uma peça inteira, uma obra inteira. E a Bíblia diz, a Bíblia traz uma promessa de que Deus vai completar a obra que Ele está fazendo em nós. Ou seja, até hoje você colocou a mão, até hoje você resolveu fazer tudo do seu jeito, mas quando você entrega nas mãos do Senhor, você decide andar nos caminhos de Jesus, agora é Ele quem vai guiar os seus passos. E muitas vezes a vontade do Senhor vai ser totalmente diferente da sua. E você muitas vezes, em primeira mão, você vai achar que não está dando certo, que está saindo fora do controle, mas é exatamente isso. Deus está pegando as coisas para Ele e agora Ele é que vai conduzir. E tudo que acontecer a partir disso, do momento em que você orar, tudo que acontecer vai cooperar para o seu bem. Para o seu bem, é isso que a Bíblia promete em Romanos 8, 28. Amém? Então nós vamos começar com uma palavra aqui agora. Se você gostar, eu peço que você clique nesse gostei embaixo do vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é para toda a família, ele pode ser recomendado para mais pessoas. Amém? Irmãos, eu quero ler com vocês então uma passagem que está em Eclesiastes, capítulo 11, o versículo 6. Foi escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio que já houve nessa terra, e essa sabedoria que ele tinha não veio dele, veio do próprio Deus. Olha o que ele escreveu em Eclesiastes 11, 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que vai acontecer, se esta ou aquela semente produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Olha que ensinamento profundo, irmãos. Isso aqui é uma chave espiritual. Salomão estava dizendo, olha, planta a sua semente de manhã e mesmo quando entardecer, não fique à toa, não pare de plantar. Ele disse, não deixe as suas mãos ficarem à toa, porque você não sabe o que vai acontecer. Se essa semente que você plantou de manhã, ou se aquela outra que você plantou na hora do almoço, à tarde, você não sabe qual delas vai ser boa, vai produzir frutos. Amém? E aí eu te pergunto uma coisa, quanto tempo nós devemos esperar até que os frutos venham na nossa vida? Irmãos, não tem como saber, porque não depende de nós, está fora do nosso controle, não é verdade? Depende do tipo de fruto que você quer. Tem frutos que demoram mais a produzirem,
depende do tipo de semente, do tipo de solo, depende do clima, depende de vários fatores. E da mesma forma, irmãos, a Bíblia está nos dizendo hoje que existem vários fatores que podem acontecer. Amém? Como eu te disse, no mundo espiritual está acontecendo uma batalha. A Bíblia fala sobre Daniel, que foi um homem de oração, e ele decidiu fazer um jejum de 21 dias. E no meio desse jejum, as coisas não estavam acontecendo. Ele orava e nada acontecia. E então no capítulo 10 de Daniel, a Bíblia diz que um anjo apareceu para ele e esse anjo disse: Daniel, não desanime, fortaleça os seus joelhos, fique de pé, porque o Senhor vai falar contigo agora. E Deus disse para ele: olha, enquanto você orou, aconteceu uma batalha espiritual. O inimigo não queria que essa bênção chegasse nas tuas mãos, mas Deus, desde a primeira vez que você orou, Ele já recebeu a sua oração. E é por causa dela que eu vim. Agora chegou o momento, porque Deus deu a vitória nessa batalha espiritual, entendeu? Então, irmãos, aconteceu uma batalha. Desde a primeira vez que ele passou a orar, Deus já tinha recebido. Da mesma forma, nós vamos orar hoje aqui. E Deus vai atender o nosso pedido, Ele vai nos receber. E aí você tem que fazer o quê? Perseverar em oração. Aleluia. Você não pode começar apenas, você tem que ir até o fim. E é aí, irmãos, que vem um outro tipo de batalha. É a batalha no nosso coração, na nossa mente. Por quê? Porque você não vai ver os frutos da noite para o dia. É claro que tem pessoas que recebem a cura instantaneamente. Tem pessoas que recebem uma porta de emprego, uma bênção financeira, a salvação de um familiar instantaneamente. Acontece, irmãos. Eu já recebi muitos testemunhos assim. Inclusive, eu creio que hoje Deus vai curar instantaneamente. Você que está enfermo, doente, você que precisa de um milagre, creia, pode ser hoje. Por que não? Deus é um Deus que nos surpreende, um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas, irmãos, tem coisas que acontecem em um processo, amém? Certa vez Jesus foi orar por um cego e ele colocou a mão sobre os olhos dele e tirou. E ele perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele falou: eu estou vendo pessoas andando, mas é como se fossem árvores, eu não estou enxergando muito bem. E então, novamente Jesus colocou a mão e naquele momento ele começou a enxergar. Ou seja, ele não enxergou instantaneamente, foi um processo. Outro momento, Jesus, ele curou 10 leprosos, mas ele não curou instantaneamente. Ele não disse: vocês estão curados. Ele disse assim, vão se apresentar todos vocês ao sacerdote. Irmãos, enquanto eles estavam indo para se apresentar ao sacerdote, o milagre aconteceu. E o interessante é que naquela época só poderia se apresentar ao sacerdote, aos líderes religiosos, aquele que realmente já estava curado. Porque o leproso, ele não tinha vez na sociedade naquela época. O leproso era menosprezado. Existia até uma lei no Antigo Testamento que quando alguém avistasse um leproso, ele deveria gritar bem longe, bem distante: é um leproso, amaldiçoado, não cheguem perto dele. E tudo isso acontecia, irmãos. Sabe por que existia essa lei? Porque naquela época não tinha cura para hanseníase, não tinha tratamento. Se uma pessoa chegasse perto de um leproso, ela ia ser infectada, entendeu? Então eles precisavam isolar o leproso, que muitas vezes ficava à margem da sociedade, ficava na pobreza, na miséria. Então, naquele momento, enquanto os leprosos estavam indo se apresentar, eles foram curados. Olha o milagre de Deus. E foi preciso fé. Só que desses 10 leprosos, somente um voltou para agradecer a Jesus. E o próprio Cristo se surpreendeu. E ele falou: não foram 10 os que eu curei? Porque somente um voltou e veio me adorar. Então, irmãos, até nisso eu consigo entender os processos de Deus. Sabe por quê? Tem pessoas que ainda não foram transformadas. Elas querem um milagre, mas o coração delas ainda não mudou. E aí, quando a bênção chegar, sabe o que acontece? A pessoa vai se afastar dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas oraram por um casamento e agora estão casadas e não vão mais da igreja, não frequentam mais os cultos, as reuniões em célula, nas casas? Por quê? Porque a bênção já chegou e agora a pessoa se esqueceu de Deus. Irmãos, Deus espera de nós a verdadeira adoração. Ele quer que a gente ame a Ele mais do que a bênção. E se nós amarmos somente aquilo que nós estamos ansiando, se nós buscarmos a Deus somente para receber algo em troca, aí nós não estamos ainda com o coração do jeito que Deus deseja. Amém? Eu sei que o Espírito Santo está falando com muitas pessoas aqui
essa palavra é para você hoje. Você que muitas vezes tem buscado tanto milagre, tanto uma bênção, mas você ainda não parou para refletir se isso está sendo um ídolo na sua vida, está sendo um amuleto para você buscar a Deus. Irmãos, uma vez eu estava buscando tanto a Deus por uma namorada, muitos anos atrás. Hoje eu já sou casado com a Thaís, tenho uma família, graças a Deus, abençoada. Mas eu orava tanto por uma namorada para encontrar alguém que um dia o Espírito Santo puxou a minha orelha e ele começou a fazer eu refletir sobre isso. Você está achando que Jesus morreu na cruz só para te dar um casamento? Irmãos, aquela frase que o Espírito Santo soprou no meu coração, na minha mente, foi muito forte. Eu comecei a refletir realmente, parece que eu estou buscando a Deus só para Deus me dar uma esposa, me dar uma namorada e depois uma esposa. Irmãos, e aí a partir dali eu alinhei o meu coração com Deus. E pouco tempo se passou e eu conheci a Thaís. Aleluia. Então, nós precisamos entender uma coisa, o nosso coração tem que estar alinhado à vontade do Senhor. Porque eu imagino assim, quando você pede uma coisa para Deus, Ele vai fazer de tudo para Ele trabalhar no seu coração em tempo recorde. Então sabe de uma coisa, Deus tem pressa, amém? E nesse meio tempo, Deus está fazendo uma transformação tão grande que talvez você não está percebendo, mas Ele já está te fazendo ser mais paciente, Ele já está te fazendo perseverar, você viver mais em santidade. Quantas coisas Deus está tirando do mundo que estava no seu coração. E Deus está te purificando, amém? Então é nesse tempo de dificuldade que Deus faz coisas grandiosas. E quando Ele perceber que chegou a hora, irmãos, pode ter diabo, pode ter tentação, pode ter pessoas resistindo a isso, mas elas não vão suportar. Deus, Ele vai cumprir a promessa dEle, amém? E você tem que estar com o coração aberto para que Deus faça do jeito dEle, que na maioria das vezes é diferente do seu jeito. E sempre é melhor do que você imaginava, amém? Para vocês terem noção, irmãos, eu já vi pessoas chegando até mim dizendo que elas estavam esperando uma coisa e Deus fez 10 vezes melhor, mas isso aconteceu depois de um longo período, às vezes demora anos, décadas. Eu já vi testemunhos, irmãos, de pessoas que não viveram para receber o milagre, mas assim que a pessoa morreu, a família inteira se converteu. Então nós não entendemos o trabalhar de Deus. Eu já fui no casamento de um rapaz que, enquanto a mãe dele estava viva, ele estava no mundão. Assim que a mãe dele morreu, ele tomou um choque de realidade. Ele se arrependeu, ele foi para a igreja e começou a buscar a Deus. Irmãos, eu fico imaginando, a mãe dele orou até o último dia da vida dela para a conversão do filho. E hoje ele está na presença do Senhor. Eu não desejo, que isso aconteça com você, que você só venha receber os frutos depois da sua morte. Não, Deus quer fazer hoje ainda. Mas, irmãos, tudo está nas mãos do Senhor. E você tem que confiar em uma coisa, que Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? E a promessa do Salmo 37, o versículo 4, é que se você tiver o seu prazer no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Então, tenha bom ânimo, creia que Deus é bom, Deus é fiel. No Salmo 126 também diz que aquele que vai caminhando com lágrimas e esperando o fruto da sua semeadura, ele voltará com os feixes nos seus braços e com muita alegria, e ele ficará como quem sonha. Então olha que promessa maravilhosa. Deus deseja fazer isso na sua vida. Amém? Então escreva aqui nos comentários agora: eu creio e espero por um milagre. Ou então, eu creio em milagres. Amém? Isso vai encorajar outras pessoas a acreditarem também no milagre do Senhor. Glórias a Deus. Se você foi tocado por essa palavra, agora nós vamos orar. E eu peço que no final da oração, não deixe de compartilhar esta mensagem. Ela pode atingir tantas vidas, salvar pessoas, famílias inteiras. Irmãos, eu recebi um testemunho hoje, através do meu pai. Meu pai muitas vezes ele compartilha as orações e ele vai enviando nos grupos de WhatsApp e ele vai lançando a semente do Evangelho. E aí uma moça lá da Itália, ela falou que a mensagem tocou profundamente no coração dela. Era exatamente tudo que ela estava precisando ouvir. Irmãos, olha o alcance desta obra. Ela não é minha, ela é do Espírito Santo de Deus, amém? E você pode fazer parte dessa missão, ajudando mais pessoas a conhecerem o Evangelho. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos agora e eu quero interceder por você. Aleluia.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença neste momento e eu quero Te agradecer por esta palavra. Pai, como falou profundamente aos nossos corações, tem pessoas aqui que precisavam ouvir exatamente isso. Assim como diz a Tua palavra, devemos plantar a nossa semente e não deixar as nossas mãos ficarem à toa, porque nós nunca sabemos de onde virá os frutos. Ó Senhor, meu Deus, nós Te pedimos perdão. Quantas vezes duvidamos do Senhor, quantas vezes perdemos a paciência, quantas vezes, meu Pai, nós pensamos em desistir. Mas hoje o Senhor falou conosco, devemos perseverar, devemos persistir no milagre, devemos continuar acreditando que o Senhor é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Ó meu Deus, nós estamos plantando sementes aqui e entregando nas Tuas mãos. Pai, cada pedido de oração, cada pessoa que agora está apresentando ao Senhor em oração, receba, meu Pai. A Tua palavra diz que muitas vezes não temos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos por motivos errados, para gastar somente em nossos prazeres. Senhor, quantas vezes nós agimos exatamente assim? Nos ajude, Senhor, a orar de forma espiritual, orar com o coração maduro, disposto a receber aquilo que o Senhor tem para nós, a receber a Tua vontade, não a nossa. Ó, meu Deus, nos ajude a fazer a Tua vontade até o fim. E desde já nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Ó Senhor, meu Deus, eu oro neste momento por cura. Em nome de Jesus eu Te peço, cura esta mulher, cura da cabeça à planta dos pés, cura este homem também. Todos, meu Pai, que estão com dores de cabeça, dores de coluna, dores no corpo inteiro. Ó, meu Pai, quantos agora receberam um diagnóstico do médico e eles estavam esperando no homem, no ser humano, mas agora, meu Pai, estamos colocando diante de Ti e entregando nas Tuas mãos esse relatório, crendo que Tu és o médico dos médicos. Jesus, eu Te peço agora, cura todas essas pessoas. E eu repreendo também toda enfermidade de origem espiritual. Está repreendido em nome de Jesus. Toda opressão maligna, tudo que vem do inimigo contra a nossa vida, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, a Tua palavra diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. E eu creio que hoje Ele está acima da nossa enfermidade, acima dos nossos problemas, acima de tudo que vem contra nós. E é em Teu nome, Jesus, que nós tomamos posse e já Te agradecemos por esta palavra de hoje e que o Senhor nos abençoe nas próximas orações e todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.